tarde, 12 horas e 1 minuto. Começamos agora o programa Simara Ellery da sua Rádio Sauípe, da nossa TV. Você vê como são as coisas, porque meio-dia eu sempre começava lá na nossa Rádio Sauípe. Mas não faz mal que muita gente ali ligada à Sauípe está também entrando aqui em contato conosco através daquilo que eu tenho dito permanentemente para você. Você, quando não estiver em Camaçari, aonde você estiver, não puder ligar na nossa Camaçari TV, você pode acompanhar o programa ligando na sua internet, através da internet, www.programasimaraellery, tudo juntinho.com.br. E assim, já estamos agora em 12 horas e 2 minutos. Meus amigos, início de semana, último dia do mês de julho e, portanto, já vamos passar amanhã para o nosso agosto. Assim nós estamos faltando o mês de agosto, o mês de setembro, então nós já estamos a 2 meses e 7 dias das eleições. Estamos em cima. E aqui em Camaçari, as coisas pegando fogo na nossa política. Mas, meus amigos, com a greve dos professores das universidades federais, que já dura mais de 70 dias, e isto nos entristece, aumenta, portanto, a possibilidade de que o calendário letivo do ano de 2012 tenha de ser estendido até o início de 2013. Na maioria das instituições, a paralisação teve início antes do encerramento do primeiro semestre. Assim, será necessário concluir as atividades para só então dar início ao segundo semestre de 2012. Além dos professores, os técnicos administrativos das universidades federais estão também em greve desde o dia 11 de junho. Em algumas universidades, a paralisação dos servidores também atrapalha o calendário, já que serviços como o lançamento de notas, as matrículas também podem ficar comprometidos. Até hoje, professores se reunirão em assembleias para deliberar sobre o fim da greve. Na quinta-feira, dia 26, professores de pelo menos 12 universidades federais já rejeitaram a proposta apresentada pelo governo no dia 24 e, com isso, mantiveram a paralisação. Esperamos que hoje acabe tudo isso, né? É uma vergonha nacional. Como é que o Brasil, que é um país que está falando sempre em que estamos nos desenvolvendo, aonde? Eu não sei. Ao contrário, começo a ficar muito preocupada com essas coisas que vão acontecendo. Se não ligar para a educação, é sinal de que querem um povo escravo. E não é isso que a gente quer para nossos filhos. Brasília hoje cedia a cerimônia de entrada da Venezuela no Mercosul. Após 6 anos de tramitação, a Venezuela será incorporada ao Mercosul em solenidade marcada para o próximo dia 31, que é amanhã, em Brasília. A parte do cerimonial já está definida. Por volta das 9h45 de hoje, a presidente Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto a presidente Cristina Kirchner, que é a presidente da Argentina, mas recebeu também os presidentes José Pepe Mujica, do Uruguai, e da Venezuela também, que é o Hugo Chávez, que é o interessado nisso tudo. Em seguida, vão tirar foto oficial com dos 4 presidentes. Depois, vai ocorrer a reunião dos chefes de Estado. Há um mês, na cidade de Mendoza, lá na Argentina, os presidentes do Brasil, a presidente do Brasil, a presidente da Argentina e o presidente do Uruguai aprovaram a adesão da Venezuela como membro pleno do Mercosul e a suspensão temporária do Paraguai do bloco. A suspensão do Paraguai foi definida pelos presidentes por considerarem que o processo de destituição do poder do então presidente Fernando Lugo, em 22 de julho passado, não seguiu os preceitos democráticos. O Congresso do Paraguai ainda não havia aprovado
o ingresso dos venezuelanos no bloco, mas os parlamentos dos demais países aprovaram a incorporação. O assunto motivou debates em todos os países. A exemplo do que ocorreu na cúpula do Mercosul, em Mendoza, na Argentina, Dilma, Chaves, Mujica e Cristina Kirchner devem discursar na cerimônia de amanhã. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso até me entristece muito. Somos nós interferindo no país dos outros. O Paraguai tem a legislação dele. Então, veja, lá é assim. Se reúne o parlamento, se decide e o presidente sai. Por outro lado, ainda não tinham definido não tinham votado, não dado ainda o voto dele com relação à entrada da Venezuela aqui no Mercosul. Não pelo povo venezuelano, porque inclusive eu tenho conhecidos meus que são venezuelanos, mas é porque eu acho o Hugo Chávez um atraso. Pergunta se o povo de lá é feliz. Pois é, não é feliz. Ele bota lá, sempre atrás dele, Simão Bolívar. Eu vi na fotografia. Mas que não compare a vida dele com este grande líder que é do Simão Bolívar. Então, para mim, um povo que não tem direito de falar, uma imprensa que tem que ficar calado, os bancos, se alguém falar de alguma coisa que não concordar, ele dá um jeito de tomar aquele banco. Eu não gosto de gente assim. Então lá não é uma democracia. E mais, ele não pertence ao Mercosul. Agora, talvez se fosse um país que eu considerasse democrático, eu até diria, por que não? Deixa, por que tem entrar? Não somos fronteira de todos nós aqui, o que tem? Mas com relação a isso, foi uma coisa do ex-presidente Lula, interesse pessoal dele, que ele vá se juntar com Fidel Castro, que é a melhor coisa que tem. O fechamento temporário da fábrica da General Motors, em São Paulo, com 7.000 operários em férias, é o início da desaceleração da economia brasileira e mineradoras vão seguir pelo mesmo caminho. Então, aquilo que a gente fala com tanta alegria, que nós que está vendo esse problema todo aí no mundo inteiro, vários países, Europa mesmo, cheio de problemas, você vê que a Bolsa de Valores sobe, a Bolsa de Valores desce. Eu adoro observar a Bolsa de Valores. Não jogo, não sei investir em Bolsa de Valores, mas gosto, aprecio. Não sei não tenho coragem. É a diferença. Agora, pois bem, gente, a General Motors em São Paulo colocou 7.000 operários em férias. É desacelerando. Então, que a gente abra do olho aqui. E quando eu for falar da nossa região, daqui de Camaçari, nós temos também que falar também de uma outra montadora que estava para vir para cá e não veio. Aliás, dizer que montadora que estava para vir para cá e não veio, como a Fiat mesmo, essas coisas de Wagner que não vão adiante. Ao contrário, como diz no interior, astravanca o nosso progresso. Aqui a Bahia estacionou com o governo de Jacques Wagner. É a minha impressão. Dentro do PT, tem vários nomes extraordinários que talvez fossem bem melhores do que o do Wagner. Mas se você me perguntar, o que você acha, eu digo pessoalmente, delicadíssimo, atenciosíssimo, um gentleman. Mas como administrador, não dá. Julgamento histórico do Mensalão começa nesta quinta-feira, dia 2. É o dia D do Mensalão. O Supremo Tribunal Federal vai dar início na próxima quinta-feira do maior julgamento de sua história, que é o Mensalão. Será que nós vamos ficar focados neste Mensalão? Pois é, deveríamos, enquanto brasileiros que somos, ficar prestando atenção, porque estão fazendo tudo para desviar a atenção do povo brasileiro para o escândalo do Mensalão. Desta forma, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal devem analisar e julgar a ação penal, ação penal 470, que é o processo do Mensalão. Trata-se, como eu já disse, do maior escândalo de corrupção do governo Lula
que foi governante de 2003 a 2010. Esse escândalo foi revelado no ano de 2005. Ao todos, serão julgados 38 réus acusados de fazer parte de um esquema ilegal de financiamento político que consistia no julgamento mensal de deputados para manterem fidelidade ao governo. E o Supremo Tribunal Federal jamais reuniu tantos acusados e testemunhas em um julgamento que causou tantas pressões sobre os integrantes da corte. O processo ficou com 50 mil páginas, desde que a denúncia foi apresentada e mais de 600 testemunhas já foram ouvidas. O Supremo Tribunal Federal fez um calendário especial para o julgamento, previsto para durar cerca de um mês, mas não há prazo para a sua conclusão. E eu até acredito que com menos de um mês não vai se chegar ao resultado. E a corte vai verificar se os réus cometeram formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, peculato, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Eu li também uma coisa muito interessante com relação ao filho do ex-presidente Lula. Deputado reconhece pressão para retirar do relatório menções à empresa do filho Lula. Em entrevista, isso eu vi na Folha de São Paulo, o deputado Osmar Serralho, que é do PMDB do Paraná, grande deputado, por sinal, disse ele que sofreu pressões para retirar menções à Game Corp, da empresa do filho do ex-presidente Lula, de seu relatório final na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Correios, que é a CPI dos Correios. Vocês se lembram daquele caso que se falou muito? Como é que o filho do presidente, um rapaz simples, né, o presidente Lula, pouco tempo de governo, já poderia ser sócio de uma grande empresa? De onde veio, como foi isso? Então, esse é o problema de agora. Bom, com relação ao Game Corp, a empresa em que o filho de Lula é sócio, disse que nesse caso evidente, que envolvia o filho do presidente da República, e se teve receio de colocar o nome dele. Essas informações chegavam para os deputados. E aí veio um outro grupo de petistas que disseram para o Serralho, Osmar Serralho, ou vocês retiram o nome do filho do Lula, ou nós vamos criar dificuldades para aprovar. E segundo o deputado, entre as pessoas mais próximas do Planalto, que acompanhavam o caso, estavam Carlos Abicalil, que é do PT do Mato Grosso, Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro, classificados por eles como tropa de frente. Ao ser perguntado se o episódio foi suavizado, o parlamentar respondeu: poderíamos ter tirado do relatório todo o caso Game Corp, e não fizemos. Então está aí. Então o deputado reconheceu a pressão para a retirada do relatório de menção da empresa do filho do Lula. Então é por aí. Hoje apareceu no Bom Dia Brasil pedaços desse mensalão. Acompanhei demais, exaustivamente. Por exemplo, Roberto Jefferson, que é aquele que denunciou todo o mensalão, fazia parte também da Comissão de Ética lá da Câmara dos Deputados. E eu também fazia parte da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Ele era um rapaz muito gordo. Depois que ele fez aquela cirurgia do estômago, redução do estômago, se tornou um rapaz um senhor com um corpo mais magro. Pois bem, mas ele sempre foi um deputado corajoso, forte, falava bem, advogado. Mas eu me lembro muito bem quando, de repente, ele estava em evidência em tudo quanto era rádio e televisão e jornais, ele apareceu com um olho roxo e disse que foi um armário que caiu em cima dele. O armário caiu em cima dele, só a pontinha, só ficou roxo aqui, como se tivesse dado um murro aqui. Aí começou-se até um boato
dizendo que ele tinha sido agredido. Pois bem, é pena que eu não tenha esta fotografia dele com o olho roxo. Mas o ex-deputado Roberto Jefferson, que foi operado ontem para a retirada de um tumor no pâncreas e está passando bem, afirmou que há 10 dias não conseguia dormir. Garantiu ainda não estar arrependido de ter denunciado em junho de 2005 o famoso caso do mensalão, que é o pagamento mensal a deputados para manterem fidelidade ao governo. Jefferson chegou a acusar o então chefe da Casa Civil, José Dirceu, de comandar o esquema e de abastecer jornais e revistas de informações contra ele. Ele disse: eu vi no noticiário a marca da Casa Civil, desse que vocês estão vendo aí na tela. O deputado José Dirceu, que era ministro da Casa Civil, o mais importante membro do governo Lula, ele disse assim: eu vi no noticiário a marca da Casa Civil, o Zé Dirceu me atingiu, eu dei o troco, ele me derrubou, eu derrubei. Os dois acabaram cassados pela Câmara e estão inelegíveis até o ano de 2015. Roberto Jefferson responde ao processo do mensalão por ter admitido ter recebido 4 milhões de reais do PT no ano de 2004. Não declarou o recebimento, mas ele garante: não faz sentido eu ser o acusado, já que fui o denunciante. Pois é, então ele queria também falar como denunciante. Ele não queria chegar ali num tribunal de acusação e ele se autodefender. Ele queria servir como aquele que acusa, aquele que tem provas. Esse é o acontecimento. Agora, tudo isso pode sobrar também para o governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, ele conseguiu sair, ele está nessa fotografia, uma animação, cheio de secretários dele, do governo do Rio de Janeiro, estavam em Paris, como eu gosto de dizer, Paris d'amour, toujours l'amour, Paris do amor, todo dia amor, estavam lá no restaurante caríssimo, só para barão. Mas não é para gente que está no governo, muita gente aproveita, eu estou no governo hoje, vou para lá, porque depois boto na conta, o governo paga, mas se você, para ir para lá, tem que ser um grande empregado, um grande funcionário, um dono de uma grande empresa para poder ir para lá. E ali estavam todos, junto com o dono da Delta Construções, né? E ali beberam, estavam todos ébrios, todos bêbados, festejando, colocando guardanapo amarradinho na cabeça. Que coisa vexaminosa, né? E agora ele diz que não tem relacionamento com o pessoal, então, da Delta Construções. Logo que tem, e o ex-diretor da Delta é o Fernando Cavendish. Fernando vai ter que depor na segunda quinzena agora de agosto na CPMI. Vamos ter muita coisa interessante para a gente ver. Nós vamos dar uma rápida paradinha e depois nós vamos falar daqui, do nosso estado. Voltamos já. Sua casa vai ficar muito mais bonita com a promoção de artigos de cama, mesa e banho na Enxovais Bahia. Capas de sofá a partir de R$ 28,90. Edredom casal a partir de R$ 45,90. Capa para almofada a partir de R$ 2,99. Jogo de banheiro com 3 peças a partir de R$ 8,90. Cortina a partir de R$ 16,90. Tapete de sala a partir de R$ 79,90. Jogo de cama 3 peças a partir de R$ 17,99. Colcha bordada a partir de R$ 17,99. Toalha de banho infantil a partir de R$ 14,90. Artigos de cama, mesa e banho em até 6 vezes sem juros. Aceitamos Visa e Master. Avenida Radial A, 55, Centro, Camaçari. Telefone 71 3622 1885. Enxovais Bahia. Impossível não comprar.
Pois é, 12 horas e 21 minutos. Vamos acertar o relógio, hein? Muito bem, meus amigos. O Brasil não é uma ilha. Ora, ora, ora. Pois é, Cabral bem que pensou, né? Pois é, ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, até que chegar à conclusão de que era o Brasilzão desse mundo do meu Deus. Quando a crise econômica do final da década passada varreu os Estados Unidos, onde tudo começou, e alcançou de modo geral a maioria dos países do globo, consequência natural da economia globalizada, Lula, já se encaminhando para o fim do seu segundo mandato, não deu bola ao que estava acontecendo. O presidente da JAC Motors, do Brasil, ao explicar que a instalação da indústria do Estado depende da redução do imposto sobre produtos industrializados, IPI, saiu-se com esta frase: sem as regras definidas, não temos como fazer a fábrica na Bahia, nem aumentar a rede. Pois é, do jeito, sem as regras definidas, não vem a JAC Motors do Brasil para a Bahia e nem vão querer aumentar o seu espaço. Há tempos que vemos que a crise na economia tem uma consequência natural globalizada. Lula, nem aí, inventou todas. Como na semana passada eu disse até o que tinha já colocado, uma colocação da presidente da Petrobras. Quando disse, olha, não é bem assim a descoberta de petróleo, de pré-sal, de isso, daquilo outro, não. Porque quando era com o Sérgio Gabrielli, a toda semana se dizia que foi descoberto um campo, foi descoberto outro, outro, as milhões de barris de petróleo, isso, aquilo outro. E ela disse, daqui a pouco vão dizer que eu fui mole, que eu não soube colocar a Petrobras para frente. Não, estão arrumando uma coisa que era para fazer crer ao mundo que o Brasil estava tudo bem, obrigado. Mas logo, logo, todos foram manjados. E quanto a JAC Motors, ela interrompe o plano de implantar a fábrica na Bahia. Olha, se ela sair da Bahia e for para Pernambuco, aí é russo. O governador não tem jeito. Vai ser praticamente 90% portanto, de rejeição. Porque, minha gente, não dá. Os planos da montadora chinesa, JAC Motors, de implantar uma fábrica em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, aqui em Camaçari, estão interrompidos de acordo com o presidente da empresa no Brasil, Sérgio Habib. O motivo do recuo, segundo ele, é o alto custo do imposto sobre produtos industrializados, que é IPI, pago pela concessionária, 36,5%. Ele espera que o governo federal baixe o decreto que dará às montadoras o direito de importar automóveis com IPI reduzido. O governo prometeu que baixará o decreto em agosto. E a JAC Motors diz que vai esperar, mas sem as regras definidas, eles dizem que eles não terão como fazer a fábrica na Bahia, nem aumentar a rede. A expectativa da JAC Motors é que o decreto promova uma redução do imposto para seus carros importados para 6,5%, em vez desses 36,5%. A contrapartida seria a construção imediata da fábrica aqui na Bahia, que começaria a produzir já no ano de 2014. Justificou dizendo que é natural que uma montadora que tenha interesse em se instalar no país tenha o direito de trazer um certo volume de carros importados no início da operação. De outra forma, fica inviável entrar no Brasil. Para o empresário, com a IPI alto para importados e o dólar a R$2, em breve, muitas revendas de carros importados não vão conseguir ficar abertas e pode haver muitas demissões. Acontece que nós já tivemos uma fábrica que vinha para cá, para Camaçari, eu era deputada nessa hora, fazia essas bestas, e que, na realidade, também tiveram essa vantagem. Puderam trazer seus carros para vender.
devem bilhões de impostos ao Brasil e não se instalaram aqui depois. Venderam as suas vans, mas aqui não ficaram, né? Então, tem coisa de lado a lado, vamos verificar o que é isso. Diminuir o IPI, de repente, não mais do que de repente, pode ser que valha a pena. Mas Wagner, o negócio está russo. Meus amigos, falei em Wagner. A notícia corre Brasil afora. É a notícia desagradável. Wagner não está bem. Decididamente as pesquisas de opinião pública não lhes têm sido favorável. Longe disso. É o que essa semana passada foi que muita gente falou com relação às pesquisas dos governadores em desaprovação. Também pudera. O governador Wagner, ele subestimou a força do professorado. Tem tratado com descaso o estudante prejudicado com a falta de aula. O governador Wagner parece se sentir superior à revolta da opinião pública diante do descaso com que tem tratado o funcionalismo público. Vossa Excelência vai colhendo pelo caminho os frutos do que plantou. Diz o ditado: quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. E o governador Wagner tem amargado a vida de nossa juventude. Pode ser que a lei de responsabilidade fiscal não permita grandes saltos, mas faltou humildade ao governador no trato com os alunos, no trato com os professores, principalmente, antes seus grandes aliados. Agora, aonde Vossa Excelência vai, está passando de sabores. Aonde o mandatário da Bahia chega, é vaiado sem dó nem piedade. E assim ele veio a Camaçari, sem muita divulgação, sem alarde, sem estardalhaço, coisa que os políticos da terra ligados a ele agradeceram para não perderem votos. Mas a vida tem dessas coisas. Se o governo do estado estivesse bem nas pesquisas, seria uma brigalhada daquelas, para ver quem ficaria ao lado do poderoso. Isso faz me lembrar uma quadrinha que eu aprendi quando eu tinha uns 15 anos, que dizia assim: amigos são todos eles como ave de arribação. Se faz bom tempo, eles vêm, mas se faz mau tempo, eles vão. É doloroso. Então não era um verdadeiro amigo. Mas a vida é cheia daqueles que se fingem grandes amigos. São amigos do momento. Então, governador, muita gente não está do seu lado, do PT, lhe querendo por perto, não. Nem a deputada daqui da cidade, que se diz da cidade, fica querendo chegar junto de Vossa Excelência, ou querendo que digam que ela é PT. Pelo menos ela está no PT, mas ela não é PT. Aonde um vai, o grupo todo vai atrás. E assim, sob este clima não muito amistoso, esteve em Camaçari no domingo pela manhã o governador Jacques Wagner. Pois é, veio para cumprir uma antes bela agenda. Assistir à missa em homenagem ao saudoso padre Paulo Tonucci, na Catedral de São Tomás de Cantuária. Ia também caminhar pelas ruas da cidade, ao lado dos petistas, Caetano e seus seguidores para alavancar candidatos. Vinha para ter um encontro com a comunidade, porém, com a popularidade em baixa, logo que pisou na cidade, sentiu o ar pesado e o ambiente desfavorável. Não teve afagos e nada de abraços amistosos. Não teve aperto de mão, como se a selar compromissos. A greve dos professores, que completou 110 dias, não deixou o governador nem rezar. Se na chegada não teve uma recepção amistosa, na saída da missa
não foi diferente. Jacques Wagner teve que enfrentar faixas de protesto, até vaias e xingamentos de professores e alunos da rede estadual de Camaçari, instalados na Praça Desembargador Montenegro, onde fica a catedral do município. Quanto a Caetano, não foi diferente. A hostilidade campeou. Foram todos vaiados. Como Caetano e Wagner foram os maiores agitadores do pedaço, sabem mandar vaiar, mas não aguentam um único gritinho. E com essa Wagner não esperava. Por essa Caetano não esperava. Wagner saiu da igreja sem nem rezar direito. Entrou na Hilux do prefeito, seguiu para o estádio, pegou o helicóptero e já estava pronto para decolar. Deve ter olhado para trás aliviado e deve ter dito, fui. Wagner vai pagando pelos seus pecados. E assim, sem dó nem piedade, do alunato sofrido e traído, segue em frente tipo, tô nem aí. Pois é, Padre Paulo, na década de 70, foi aliado de Caetano e Wagner. Na época, Wagner era dirigente sindical de Caetano. E foi um tanto quanto distante de nós, dos Hélleres, porque era contra a Revolução. Tempos depois, Humberto era um prefeito nomeado, e tempos depois tornou-se um grande amigo nosso. Foi uma pena, mas em 92 chamou-nos para um encontro, já que nossas residências eram próximas, e assim caminhamos juntos na campanha do ano de 92. Foi um grande incentivador dos nossos trabalhos. Quando descobriu o câncer, quis voltar para a Itália, depois novamente retornou para nós, e quando assim fez, trouxe-me de presente de Roma um singelo terço. Foi embora cedo, deixou-nos cedo, mas deixou fincado entre nós as suas raízes, os seus pensamentos. Talvez o Wagner de hoje e o Caetano de agora tenham escorregado no caminho, mas creio que Padre Tonucci tem rezado por eles. Padre Tonucci, não posso dizer que tenha sido enganado, mas digo sim que os sentimentos de seus seguidores daquela época foram desviados. Pode ser até que Caetano tivesse um pensamento diferente, depois mudou tudo. Meus amigos, o povo fala. O bairro dos 46 novamente pediu socorro à nossa Camaçari TV. O que é dessa vez, Tamara? Antônio, na sua opinião, como é que está a situação aqui do bairro dos 46? Aqui o bairro dos 46 tem algumas situações que deveria ser melhorado, né? Por exemplo, aqui um lixão que tem ali na frente, se o pessoal não queimar o lixo, mato seco, essas coisas, fica ali até a boa vontade ao império vir pegar. Por exemplo, aqui também esse beco aqui, ó, de noite aqui, se a gente não ligar as lâmpadas, o pessoal fica passando aqui no escuro, ou então os maconheiros. Aí a gente tem que ficar doando os pessoal para poder sair daqui da área, para poder não trazer prejuízo para a gente. A gente gostaria que o prefeito olhasse mais esse caminho aqui, botar iluminação pública e olhasse mais a parte da limpeza urbana. Precisa asfaltamento, mais visita das agentes de saúde e acompanhamento, né? Para saber como é que tá as coisas. O que eu acho que deveria melhorar aqui era o retorno dos ônibus por aqui, que a gente está andando muito, as pessoas idosas estão andando, perdendo tempo, andando mais de pé, porque os carros não estão passando mais aqui. Vem aqui é mão única agora, né? Aqui era mão e contramão descendo aqui nessa rua direta aí. É o que eu estou achando de ruim aqui, mas é isso. Não só eu, como todos os moradores aqui dos 46, a questão é sobre a escada aqui, que tá uma dificuldade para passar, a gente passa, o muro está quase caindo, a melhoria que a gente quer é essa escada. Saneamento básico, a escada que está precisando, para que situação que a gente vive? Não limpam, não varrem rua, não fazem nada. Eu acho a escada aqui, todo mundo só comenta aqui da escada. Até para a iluminação ali, barreada. Cheio de mato, rato, todo barreado ali. Pois é, mato, rato. Isso aí, Caetano. Isso aí, Caetano. Isso aí. O povo, infelizmente, fica só as autoridades só indo na cidade do saber.
mas seus convidados precisam saber o que se passa fora ali daquele círculozinho da cidade de saber. Ainda lá nos 46, na hora que estávamos lá deixando o povo falar o que quisesse, vieram nos pedir para vermos um muro em falso que tem assustado os moradores. O que é isso, Tamara? A pedido dos moradores do bairro dos 46, o programa Cimara Ellery veio mais uma vez em uma via de acesso que é dada por esta escada aqui atrás de mim aos moradores do bairro. E como vocês podem ver, esse muro aqui que fica ao lado pode ceder a qualquer momento, o que coloca a vida das pessoas passantes aqui do lugar em perigo. Então fica esse apelo mais uma vez para que providências sejam tomadas imediatamente. É com você, Cimara. Aí, atenção, moradora dessa casa, vamos ver como é que foi feito esse muro e vamos tomar os seus cuidados, porque poderá ser responsabilizada. Algumas pessoas se queixam de falta de pavimentação na rua Tapajós, no POC 1. Vamos lá. Olá, Elai, a nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia sobre a situação crítica da rua Tapajós, no bairro POC 3. Mas ao chegar aqui a gente pode constatar que já tem obras da prefeitura aqui sendo executadas. E segundo informações dos trabalhadores, toda a rua será asfaltada. Essas são as últimas informações. É com você, Elai. Tá vendo? Nós não temos que esconder. Teve uma denúncia. Aí, chegando lá, a prefeitura estava tomando suas ações de trabalho, poderíamos ter entrado no carro e voltado. Não, fomos mostrar que já tínhamos nos queixado desta rua, a prefeitura já estava voltando e consertando. Então, a isto, agradeço. Meus amigos, há pedidos já, nós vamos ver uma reprise de uma entrevista que a Ilai fez com a consultora Thelma Batista sobre como se comportar em uma entrevista de emprego. É muito importante você ter uma boa posição, ter uma postura séria, digna, mas não significa que é antipática. Não é isso. Né? Eu sei tudo, eu posso tudo, não. Chega lá, conversar. Não pensa que vocês possam enrolar, não, viu? Porque quem vai entrevistar é formado para isso. Então, eles sabem como envolver a pessoa e obter das pessoas as informações necessárias. Mas tem outras coisas que dependem de você. A forma de você se sentar, a forma que você foi vestida, a ter se interessado pelaquela empresa que você está pedindo emprego, né? Então, saber o que é aquela empresa, o que ela faz. Mas isso não sou eu quem vai dizer. Quem vai dizer é aqui a entrevistada, a Thelma Batista, que está, a consultora Thelma Batista, que deu... Essa entrevista foi somente com a Ilai ou foi com a Ilai e o doutor Humberto, né? Foi com a Ilai, foi muito boa, né? Então, está aí, repetindo, a pedido. Então, vamos lá. Quantidade grande de pessoas que estão ligando para cá. Estejam aí ligados, hein? Lá vai de volta. Vamos ver. Se você vai construir ou reformar, passe na Confiaço, a loja mais completa da região. Veja só esta lista. Super promoção. Ducha elétrica Advanced multitemperatura, preço R$ 79,64 à vista. Serra Mármore Bosch, sem disco, preço R$ 216,50 à vista. Serra Mármore Bosch, com disco, preço R$ 236,90 à vista. Massa acrílica Coral 18 litros, preço R$ 85,00 à vista. Avenida Eixo Urbano, sem número centro, Camaçari, Bahia. Telefone 71-3413-8500. Confiaço, 22 anos construindo felicidades. A loja amiga do construtor. Vai reformar? Confiaço. Vai construir? Confiaço. A mais completa de Camaçari.
Camaçari, estamos retornando aqui no programa Simara Ellery e com o nosso quadro de entrevista. Hoje a pessoa que está aqui conosco é a Thelma Batista, ela é uma consultora especialista quando se trata do primeiro emprego. Olá, Thelma, como está? Tudo bem, melhor agora que nós vamos poder falar um pouco do primeiro emprego para botar o jovem no mercado de trabalho. Isso, vamos orientar os jovens de Camaçari, porque essa é uma dificuldade, né, Thelma? Eu fiz algumas pesquisas que falam sobre essa dificuldade. Hoje são 11 milhões de pessoas que procuram e buscam o primeiro emprego. É uma dificuldade, né, para o jovem. Qual é que você acha que é a principal barreira para o jovem adentrar o mercado de trabalho? Olha, a principal barreira é o jovem ouvir as críticas negativas e não pensar no seu potencial. Também não investir no seu potencial. Ele tem que lembrar que ele já foi capacitado por Deus. Ele precisa apenas despertar seu dom, talento e a sua vocação. E trabalhar em cima desse potencial. Então, é fundamental que ele se prepare para o mercado de trabalho. É fundamental a educação, ou seja, ele ter o 2º grau. É fundamental que ele acredite nele. E não fique ouvindo, não, menino, não vá, porque mesmo esse programa do governo não dá, não. Ele tem que acreditar, focar no potencial dele. E não simplesmente ouvir, porque é muito fácil alguém dizer, olha, não vá não, que você não vai conseguir. Aí você já fica filtrando isso e vai fazendo o quê? Você vai se curvando às negatividades. Não, você tem que acreditar em você, no seu potencial. Você tem que ter uma autoestima elevada. E o que é que eleva a minha autoestima? É a minha autoavaliação. O que eu sei fazer de melhor? O que eu gosto de fazer? No que eu preciso investir? Agora, Thelma, muito jovem, pela pouca idade, às vezes não consegue identificar em si o talento. Essa é uma outra questão. Às vezes você pergunta hoje, as pessoas estão com a autoestima tão ruim hoje em dia, que você pergunta assim, o que que tem de bom em você? O que que de fato você pode dizer de qualidades? E às vezes a pessoa não consegue responder. Imagine na hora de conseguir um emprego. É justamente por isso, porque foca na verdade, nos conselhos negativos, que existe muito. Pessoas dizem, não, você não é capaz. Muita gente diz, eu nunca trabalhei. É um ledo engano. Nós já trabalhamos. Nós nascemos trabalhando. Por quê? Nós trabalhamos inicialmente na empresa familiar. A empresa familiar é diferente, que a empresa familiar visa o quê? Prosperidade, não é isso? Então, nossos pais eram sócios majoritários e nós, como filhos, somos sócios minoritários. Se como sócio minoritário na sociedade familiar, na empresa familiar, nós desempenhamos bem o nosso papel, ou seja, a sua mãe pede para você lavar uns pratos, você fica, já vou, minha mãe, agora não. Você vai ser uma péssima profissional no mercado de trabalho. Mas tem um detalhe, você sabe o que é? Para você que está ouvindo e que às vezes não gosta de fazer afazeres domésticos, também tem a questão da afinidade. É fato de que o primeiro emprego nosso, possivelmente, é na nossa relação dentro de casa. Isso. Mas e se eu não tiver afinidade? Eu, por exemplo, fui uma adolescente que a minha afinidade sempre foi para a leitura, para os estudos. Então, eu fazia quando não tinha jeito. Hoje eu faço, porque eu sou dona de casa também, né? Tenho 3 filhos, e eu não posso me dar o luxo de dizer, eu não tenho ajudante aqui, a casa vai ficar uma bagunça. Mas tem a questão da afinidade. Às vezes o adolescente que não vai bem dentro de casa, fazendo a sua cama, ajudando dentro de casa, ele se desperta para um outro aspecto, como vendedor, como um técnico. E aí? Você pontuou bem. Você não gosta, seu talento era a leitura, mas você desenvolveu esse. Você aprendeu a fazer. Você faz. Nós precisamos aprender a fazer de tudo. Nós precisamos... Muita gente confunde vocação com o que eu gosto de fazer. Vocação é aquilo que você faz de melhor para você e para o outro. Certo. Vocação não é o que você gosta de fazer. Vamos supor, eu gosto de cozinhar. Vocação seria dom, o dom que a pessoa tem? Vocação é um dom. Agora é um dom que precisa ser despertado. E é um dom que é interpretado muitas vezes erroneamente. Ou seja, eu acho que meu dom... Eu gosto de cozinhar. Então eu vou para a cozinha, faço aquele feijão aguado, insosso, que ninguém come. Mas eu gosto de cozinhar. Eu estou ali por prazer, por amor. Mas eu odeio costurar. Em contrapartida, eu sento na máquina, faço um lindo vestido para você. Qual é a minha vocação? É a costura. Exatamente. Só que eu acho que eu não gosto da costura. Eu já ministrei treinamento no Sebrae de Lauro de Freitas, em que a aluna estava fazendo um curso de auxiliar e um curso de operadora de telemarketing. Ela se identificou muito com a área de telemarketing e nada com a área de auxiliar.
E eu chamando atenção para a aluna, porque nós precisamos abrir nosso leque. Conhecimento nunca é demais. Eu preciso conhecer de todas as áreas um pouco. É claro que eu sei onde está o meu maior talento. É claro que eu sei o que eu gosto e qual é a minha vocação. Mas eu preciso. O que aconteceu com essa aluna? Ela conseguiu um emprego, ela foi para conseguir um emprego na área de telemarketing, conseguiu na área de auxiliar. Com 2 semanas ela estava me ligando desesperada. Ela hoje ama a área administrativa, ela trabalha como auxiliar administrativo e ela disse, eu não sei por que eu me confundi naquela época. Então, às vezes, o que você acha que não é seu talento é justamente ali que está. Então, você precisa conhecer, porque eu não posso dizer que eu não gosto de mamão se eu não provei o mamão. Entendeu? Entendi. Hoje, as empresas, elas estão exigindo muito na qualificação. Então, o jovem está tendo que driblar essa questão, que é a qualificação profissional. O que você diria hoje para o jovem que está iniciando a vida? O que ele precisa se equipar, com que bagagem para conseguir conquistar esse primeiro emprego? Bem, muitos jovens dizem, mas eu não tenho experiência para fazer um currículo. O primeiro equipamento de um jovem é a educação formal, ou seja, a educação básica, que até o 2º grau, ele cursando o 2º grau, ele já consegue entrar no mercado de trabalho. Mas, paralelo a isso, ele precisa fazer cursos de qualificação profissional. Eu não digo que é de capacitação profissional, não é. Capacitação, todos nós já fomos capacitados. Então, é qualificação. Ele precisa fazer curso de qualificação profissional. Escolhe uma área. Eu gosto da área administrativa, eu gosto da área comercial. Direcione-se. Qual é a área que você gosta? Se você é vamos supor, eu nunca trabalhei, mas você já vendeu alguma coisa em casa. Algum produto de beleza, ou já vendeu geladinho, abafabanca, qualquer coisa. Então, você já tem tino para o comércio. Pode procurar um emprego e direcionar seu currículo para a área de vendas. Como eu vou preparar meu currículo? Ah, mas eu não tenho experiência quando chega naquele foco, experiência profissional. Quando chega nesse item, o que eu vou colocar? Busco o meu primeiro emprego. O fundamental é você botar qual é o seu objetivo. Muitos jovens adolescentes pegam o seu currículo e dão para que outras pessoas de empresas de informática façam o seu currículo. É você que tem que parar e colocar qual é o seu potencial. Porque o que é um currículo? São informações básicas, relevantes sobre você. Mas o fundamental é qual é o seu objetivo na empresa. Muitas vezes feitos até sem copiar o do outro, né? A gente tem que ter uma noção do que seria, mas fazer da nossa forma, que fica mais autêntico. Quem sou eu? O que eu quero oferecer para a empresa? O que eu gosto de fazer? Não é simplesmente colocar, tem um objetivo, você copia o objetivo. Já está na empresa, a empresa de informática já tem lá o modelo de currículo e segue esse modelo. Não. Você começa primeiro, a sua bagagem escolar é fundamental. A sua autoestima. Porque não é porque eu só tenho 16 anos, ou é porque eu só tenho 17, ou é porque eu tenho 18, não, só vou trabalhar quando eu tiver 22. Fundamental o estudo. Fundamental. Ah, vou fazer o 2º grau e vou parar. Não, não pare. Hoje em dia não para mais. Pare. Ninguém para. Exige o 3º grau, sim. Qualificação profissional nunca é demais. Tem cursos, o governo oferece cursos, tem cursos profissionalizantes de forma particular, que são bons cursos. E o que é que eu vou fazer? Investir. Ah, mas como é que eu posso investir se eu não tenho? Tem seu pai, tem sua mãe. Eu tive uma aluna que ela andava muito, ela não tinha um dinheiro de transporte, ela pagou o curso e ela andava muito. Eu não sei se vocês conhecem aqui da BAN, e ela morava nos Bairros Reis. Então, ela andava dos Bairros Reis aqui da BAN. E eu só percebendo que ela chegava suada mesmo e cansada. Eu disse, menina, o que está acontecendo com você? Quando ela me disse, já no 4º dia de aula, eu consegui fazer agilizar um transporte para ela. Aí eu disse, ela, vem cá, o que está faltando vender na sua rua que não tem? Ela parou, ponderou. Ela disse, professora, ninguém vende lá abafabanca, geladinho, pipoca, doce. Eu disse, pronto, vamos pegar uma primeira guia e vamos vender isso na sua casa. E ela conseguiu o dinheiro do transporte para ir para o curso e concluir o curso. E ela conseguiu, no meio do curso, um emprego. E foi maravilhoso que o chefe dela permitiu que ela concluísse as 2 últimas aulas que restavam. Ele disse, não, eu notei uma diferença. Então, tudo não é... Ver o primeiro obstáculo, já recuo. Ah, não vou poder, não vou conseguir, não. Você tem a história, muita gente conhece, o presidente da Walmart, ele começou simplesmente vendendo tomates. Comprou a caixa de tomate e saiu batendo de casa em casa. E foi vendendo. Daquela caixa, ele tirou dinheiro para comprar 3. Ele segurou o lucro, pagou o que ele tomou emprestado, que ele começou com dinheiro emprestado. E aí continuou vendendo tomate. Depois comprou um carro pequeno, comprou um caminhão e foi crescendo. E foi indo. Eu conheço essa história também com vendas de sapato. Isso. Pessoas que pegaram, né,
que a gente conhece, né? Pega sapato doado, aí limpava, consertava e foi vendendo. E hoje se transformou realmente numa marca. Bom, estudar uma língua. Depois que você termina o 2º grau, estudar uma língua, inglês ou espanhol, que são as mais exigidas no nosso mercado de trabalho. Conhecer os principais programas de computador, sejam ele o Windows, da linha do Windows, ou desse que o governo exige também, outro que agora me faltou o nome. É importante Excel, também. Isso. Não, o Windows seria a plataforma, né? Mas seria... Bom, falar um português o mais correto possível. Logicamente que isso é uma questão de adequação. Vai ter emprego que você vai trabalhar com jovens e que você precisa, na verdade, saber falar a língua dos jovens, que não é o português mais perfeito, mas que seja mais cheio de gíria, né? E eles pedem também que você tenha vontade de aprender. Essas seriam as qualificações básicas, além daquilo que você falou. Agora, para aquelas pessoas que estão nos escutando, você diria, escolaridade ou experiência? O que conta mais? Ambos. Escolaridade e experiência. Um acompanha o outro. Escolaridade é fundamental e a experiência também. Como é que eu adquiro? Bem, você se pontuou grandes coisas aí com relação ao português. Nós temos o hábito de usar um vocabulário, às vezes, não formal, né? E chegamos na entrevista simplesmente com esse hábito. Nós precisamos, a partir da nossa adolescência, nós crescemos, vamos para aquela fase do dengo, me dê manhinha, aquela vozinha nasalada, dengando. Nós precisamos já ir crescendo, amadurecendo, buscando o vocabulário próprio, tirando os vícios de linguagem, que é nasalar, gírias, diminutivos, de hipótese alguma. E uma outra coisa é a postura corporal. O nosso corpo fala e não consegue mentir tanto quanto a boca. Muitas vezes nós vamos para a entrevista e colocamos a culpa, né? Ah, não, aquela vaga já estava predeterminada. Ali já era marcado, vaga marcada para alguém. Nós precisamos observar a postura corporal, o vestuário, além da experiência que você já tenha em alguma área, seja na área de vendas, para fazer um convite para seu aniversário, é uma forma de ter trabalhado. Você está fazendo telemarketing, quando você liga e diz, olha, é meu aniversário. A maneira como você se conduz, ou seja, a sua vida, a sua experiência na empresa familiar, conta muito para a sua experiência profissional. Certo. Por que o jovem hoje, na sua opinião, encontra tanta dificuldade para adentrar o mercado de trabalho? Primeiro, porque ele não se qualifica. Ele não busca qualificar. Não é que o mercado... Eu tenho algo aqui em Camaçari, desde que eu cheguei em 2005, que eu vejo o pessoal de Salvador invadindo a área de mercado em Camaçari. Quando aqui tem jovens que têm potencial para se qualificar e não permitir mesmo que Salvador invada a praia deles. Mas o que acontece? A autoestima está baixa. Eu não confio no meu potencial. Eu não desperto. Eu não sei ainda qual é meu potencial. O que eu preciso fazer? Vou fazer uma autoanálise. Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Onde eu vou buscar? Quem são as pessoas? Qual a ferramenta que eu preciso? Eu vou focar nisso. Eu vou traçar uma linha reta. É aquela coisa, eu quero fazer medicina, mas antes de fazer medicina eu vou fazer um curso de mecânica de automóvel, não adianta. Se eu quero fazer medicina, eu tenho que focar sempre na área de saúde. Faço um curso de enfermagem e vou seguindo. Então as pessoas estão fazendo muita curva na sua vida. Direcione, foque e traze as metas. Isso. É fundamental traçar as metas. Ok, Thelma, o tempo passou muito rápido. Eu vou pedir as suas considerações finais aqui. Bem, jovens, adolescentes e pessoas que estão fora do mercado de trabalho por qualquer motivo. Primeiro passo, acredite no seu potencial. Saiba que foi Deus que te capacitou com dom, talento e vocação natural. Voltem a estudar se pararam, porque é fundamental. E busquem mesmo metas, tracem seus objetivos. Onde eu quero chegar? Porque quando a pessoa está qualificada, ela que escolhe a empresa que vai trabalhar, não é a empresa que te escolhe. Então, vamos ser jovens e adolescentes e profissionais que vamos escolher onde vamos trabalhar. Não vamos deixar como o mercado está fazendo. E não vamos acreditar de que é difícil, a vaga não está aí, não. Você tem potencial. Vamos investir mais na cultura do conhecimento e não na cultura do entretenimento. Dançar, sabe, festivais é ótimo, mas vamos deixar, o tempo são 24 horas, vamos
para eu colocar pelo menos 50% desse tempo nos estudos. Muito obrigada e eu agradeço a oportunidade de poder colaborar, conte sempre comigo. Ok. Olha, gente, nós gostamos muito aqui de conversar com Thelma. O tempo hoje ficou apertadinho. Eu já vou deixar aqui no ar o convite para que Thelma volte e esteja aqui conosco, porque ficaram várias questões para a gente poder pontuar e ajudar aqui o povo de Camaçari para melhorar a sua qualificação técnica e na busca do primeiro emprego. Até o próximo programa e boa tarde.